E o Ministério Público de Goiás, gente, já está rolando. O Leozinho Delícia até adiantou ontem aqui no programa e a gente está trazendo os detalhes hoje. O Ministério Público de Goiás deflagrou uma operação chamada Operação Penalidade Máxima, que investiga, a gente sempre tem que tratar nos termos investiga, suspeita, porque ainda está nesta fase, investiga suposta manipulação de resultados na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Então, houve ali pênaltis feitos que estão sendo investigados e, dentre os investigados, tem um zagueiro que já passou pelo América, pelo Cruzeiro, estava no Tombense, está afastado neste momento até que as investigações sejam concluídas. Mas vamos entender o que aconteceu e essa manipulação teria sido feita por conta de casas de aposta. Então, vamos entender com o próprio promotor do caso explicando a operação Penalidade Máxima. A manipulação de resultado consistiria especificamente no cometimento de pênaltis, sempre no primeiro tempo dos jogos, de forma a garantir um elevado ganho financeiro para os apostadores e também para atletas direto ou indiretamente envolvidos. Acontece que para a aposta dar certo, necessitaria que nas 3 partidas acontecesse os pênaltis. E em 2 jogos aconteceram, e no jogo específico do Vila Nova, que é a vítima e noticiante do caso, o pênalti não aconteceu. Então, isso acabou gerando um prejuízo para os apostadores. Estima-se que o prejuízo decorrente do não êxito na aposta foi em torno de R$12 milhões, e o ganho para os atletas envolvidos seria de R$150 mil para cada. Seriam pagos R$10 mil a título de adiantamento, como um sinal, e R$140 mil após o êxito do evento. E no caso, como no jogo do Vila Nova não houve o pênalti, mas houve o pagamento do sinal para o atleta envolvido, o grupo, o apostador, passou a cobrar excessivamente o atleta pelo prejuízo causado, já que em outros 2 jogos houve o pênalti e os atores envolvidos esperavam receber cada um R$150 mil. E daí a possível configuração dos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e a corrupção em âmbito esportivo, tanto daquele que oferece a vantagem financeira, quanto aquele que recebe e aceita essa vantagem financeira. Há outros jogos recentes, agora do ano de 2023, com a possível suspeita de manipulação do resultado. Aí, gente, já tem aqui pra gente os envolvidos nessa denúncia, só pra gente explicar. Pois é, aqui, ó, isso aqui no próprio Ministério Público. Aí pode ir passando, por gentileza, pra gente. O Romarinho seria um dos envolvidos. Do Vila de Goiás. Do Vila de Goiás. Gabriel Domingues, também do Vila de Goiás. Mateuzinho. Do Cuiabá. Cuiabá. Sampaio Corrêa. Ele tá no Cuiabá. E o Joseph, esse sim, passou pelo Sampaio. América, passou pelo Cruzeiro e estava no Tombense, ou está, mas neste momento, nós vamos colocar daqui a pouco a nota do Tombense, mas daqui a pouquinho, viu? Neste momento está afastado até que essas investigações sejam concluídas, mas ele obviamente não estava no Tombense à época dos acontecimentos. E o caso, por exemplo, do Mateuzinho, é que o Mateuzinho ele apareceu na camisa do Sampaio Corrêa, mas hoje ele integra o elenco do Cuiabá, né? O que acontece? Como é que isso foi descoberto? Foi descoberto porque o jogador que possivelmente tenha recebido um adiantamento, ele não foi relacionado para a partida. E aí ele tentou convencer um outro companheiro a entrar no esquema. E esse companheiro teria procurado a diretoria do time e falado, brother, não vai rolar de fazer esse tipo de situação. E aí a situação realmente veio a público, né? Que foi o pênalti que não ocorreu, os outros 2 ocorreram, né? Exatamente. E aí eu fico pensando o seguinte, camarada, gente, futebol é uma coisa assim, a gente tem referência do Hulk, tem referência do Fábio, do Ronaldo Fenômeno, do Ronaldinho, mas para chegar nesse patamar, são poucos jogadores. A grande maioria atua realmente em times medianos de Série B, de Série C, de Série D, de campeonatos regionais, estaduais. E o cara custa ter uma oportunidade. Quando tem uma oportunidade, o que leva o cara a entrar num esquema desse, gente? Olha só, a gente está falando de uma Série B, mas são diversos times, diversos campeonatos, diversas possibilidades, como escanteios e entre outros pontos. Gente, e isso daí, né, pode ser uma operação que vá destrinchar
várias Com o outras celular situações. do cara na mão agora, com as mensagens. Né? Ele tem um relatório completo. E não bastasse isso, no pênalti, por exemplo, que o Joseph faz, que acho que é um jogo contra o Criciúma, se eu não me engano, a bola já estava na mão do goleiro e ficou todo mundo sem entender realmente o que ele fez. Não estou acusando ele de absolutamente nada. Isso, até porque ele está na Exatamente. condição de investigado, né, Algão? Mas o que fez todo mundo no Twitter é ficar comentando sobre isso. Falou assim, ó, brother, a bola estava na mão do goleiro, como é que o cara faz um pênalti desse no jogo? O Cruzeiro ontem pegou um compilado de lances dele pelo clube, gol contra de peito, para avaliar. Porque se o cara entra numa investigação dessa, todo o ato dele, a turma começa a avaliar de uma maneira diferente. Está sob suspeição. Infelizmente, Bel, esse tipo de atitude de atletas, né, como a gente está falando, é investigação ainda, ninguém está provando nada, mas onde a fumaça há fogo, essa que é a grande verdade. E a gente sabe muito bem que esse tipo de manipulação no futebol acontece já há muitos anos, inclusive um grande goleiro, se não me engano, da Suécia, ele foi banido do futebol por causa disso, né, da seleção da Suécia. Então, E ouviu falar, Ronaldo, da turma assim, que recebeu mala preta, nem mala branca, não? Com certeza. Com certeza. Eu já joguei em clubes onde chegou até esse boato perto de mim. Eu falei, você está chamando a pessoa errada, querido, porque isso não tem nada a ver. Na verdade, se resume em apenas uma frase, Bel. 1 Timóteo capítulo 6 diz que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Resumidamente. E coitado do Tom Benz, que não tem nada a ver com a situação. Nada a ver. Ainda teve que afastar o jogador, emitir nota. Pode colocar aí, por gentileza, que é o Tom Benz Futebol, informa que recebeu com surpresa e indignação essa notícia de que um de seus atletas poderia estar envolvido nesse esquema. Então, imediatamente após confirmar a existência da investigação, o Tom Benz optou por afastar o Joseph das atividades, né, o tempo que fosse necessário para apurar, e deseja aí que os envolvidos, caso comprovado, obviamente, sejam punidos com o rigor da lei. Sem contar que é uma mancha na carreira deles, né? Porque acaba ficando manchado, mesmo se amanhã ou depois... Se for comprovado, exatamente. se houver carreira para continuar, né? Pois é, É esse é o importante problema. destacar duas coisas, Bel. A instituição não tem ligação. Claro. Na maioria dos casos, Verdade, pelo menos, verdade. a instituição. E normalmente não são casos de aposta, são empresários que estão fazendo apostas. Não são as casas de apostas as responsáveis. Isso. Eu e o Rafael somos empresários, a gente vai lá, faz a nossa aposta e a gente tenta negocia com tudo para a gente poder acabar faturando em cima daquilo que foi proposto pela casa de aposta no site. Isso. Que fique bem claro isso para que as pessoas não confundam a origem da questão. Existem os sites de aposta e existe quem ganha dinheiro com os sites também. Na Copinha já teve uma denúncia, um garoto mostrou uma conversa de um cara falando, quanto você está ganhando aí? Ele falou, não, você está aqui sem salário e tal. Falou, quem ganha tanto para fazer isso e tal. E que postura do garoto, hein? É. Porque dinheiro nessa hora fala mais alto, mas agora tu falou, não, e foi lá e expôs. A honestidade, né? Sabe o risco também que corre? Que essas investigações corram e que sejam punidos realmente os envolvidos, porque futebol é entretenimento, não é pra... Né? A gente já viu tantos caras... O Gão viveu na pele aí, né? Crimes no futebol, né, o Gão? O que o Cruzeiro passou com tantas questões que não tem nada a ver com essas. Não, e também a própria instituição Cruzeiro, quanto sofreu com... E as investigações correm aí, né? Não tem nada a ver com essa história, Aí, mas... nesse caso mesmo. Caminha, né? Caminha não, vai assim. Que as investigações corram em todos esses casos, né, gente? Que seja ágil essa apuração.